Olá, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Virando a Mesa. Hoje temos conosco José Securato, 25 anos de experiência em M&A, 6 anos em Nova York, já participou de diversas transações, acho que centenas de transações, né? Doutor pela USP em Finanças. Securato, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui com vocês. Ótimo. O objetivo do programa é passar para o espectador, né, para as pessoas que estão vendo, experiências de empresas que tenham virado a mesa, né, tanto próprias quanto de terceiros, para compartilhar conhecimento, né? Então, nesse contexto, peço que você fale um pouco de você aí e das experiências que você teve ao longo da sua carreira, ao longo da sua história. Não, legal. Obrigado pela oportunidade. Eu trabalho essencialmente com fusões e aquisições há 25 anos. Fusões e aquisições em inglês é Mergers and Acquisitions, né? A gente fala, M&A, ele faz M&A. E aí eu brinco, né, que M&A é quase que miséria e agonia, né? Não é Mergers and Acquisitions, porque toda a história de M&A, ela vai ter uma história de superação, uma história de acomodação, uma história de negociação. Diversos tipos de M&A. Tem M&A que é mais construtivo, é mais bacana, tá todo mundo numa vibe muito positiva. E nessa qualidade eu gosto mais das fusões, das uniões, criar joint ventures, que é você criar uma empresa nova dedicada para um segmento, um filão, um posicionamento específico. Tem alguns M&As que eles acontecem por causa de mudança de mercado. Então você vai fazer um M&A para salvar a sua empresa, você vai fazer um M&A porque você não conseguiu salvar a sua empresa, então você está, na verdade, recuperando algum valor. Então, M&A é sempre uma história de miséria e agonia, e espero que com um desfecho bom, né? E aí a jornada é um pouco diferente. Hoje eu queria falar com vocês sobre o caso da Brasilata, e tem várias lições na Brasilata. Uhum. A primeira é muito importante você descobrir o que você precisa, qual o seu propósito, o que você busca ao contemplar uma transação, ao conversar com os seus assessores. Essa é uma das lições mais importantes. Ser claro com o seu advisor sobre o que realmente você quer ali, né, naquele negócio. Exatamente, mas é um pouco mais complicado do que isso, porque muitas vezes o cliente não sabe. E aí você depende de uma sensibilidade do assessor em te direcionar para o lado certo. E esse é um mercado que muitas vezes tem conflitos de interesse. Então, nesse caso, por exemplo, eu comecei a trabalhar com a Brasilata há 10 anos atrás. A gente estava em 2013. A empresa estava pressionada por grandes fornecedores e grandes clientes. E a margem dela foi encolhendo. E naquele ano ela teve um lucro muito pequeno e pagou poucos dividendos para os acionistas. E aí, preocupados com essa situação e temerosos que essa situação estava mais para piorar do que para melhorar, eles me chamaram e falaram, Securato, que você acha? Eu acho que esse ano deu pouco dividendo, o ano que vem é capaz de não dar nenhum. E aí eu faço o quê? Então, se for para vender, é melhor vender agora que eu ainda tenho algum lucro do que vender no ano que vem, que aí eu vou estar numa situação um pouco mais sensível. E eu falei, tá bom, então, mas o que vocês querem? Eu te explico como é que é um processo de venda e tal. Não, a gente quer saber quanto é que vale a empresa. Uhum. Eu quero um laudo de avaliação. E eu estou trazendo esse caso porque esse é um dos pedidos que eu mais recebo na SP Advisors. Securato, você é especialista em valuation, me fala quanto vale a minha empresa. E é um trabalho que a gente faz ao longo de 2, 3 meses para fazer bem feito, mas se você precisar de um laudo em 2 semanas, a gente faz também, né? Uhum. E no fundo, num laudo de avaliação, ele é um exercício mais complexo. É um exercício de valuation, onde a gente vai entender o negócio, a gente vai entender a estratégia do negócio, a gente vai entender como ele agrega valor, a gente vai entender o mercado, tenho que entender concorrentes e tenho que entender como aquela empresa, naquele contexto, faz para gerar valor ao longo do tempo. Né? Valuation, o exercício de valuation, colocar preço numa empresa, é um exercício de estimar o potencial de criação de valor, que a gente mede em geração de caixa, daquela empresa para o futuro. E você consegue no valuation também determinar quais são os drivers de valor e propor planos de ação para melhoria e aumento do valor também, né? Exatamente.
E, além disso, né, você falou de drivers de valor, esse é um conceito importante no nosso mundo, porque a partir desses drivers de valor, vai definir a minha estratégia de negociação do M&A, da venda da empresa. Então, você tem alguns drivers que eles impactam mais valor, outros drivers eles impactam menos valor. Se você fizer o valuation bem feito, você tem um framework, né, um guia, um roteiro de análise da empresa, você tem um direcionamento da negociação. Então, esses são os pontos que eu preciso defender mais. Esses são os pontos que eu posso abrir mão na negociação, que sempre tem você tem que dar alguma coisa para ganhar alguma coisa, uma acomodação dessa negociação. E que muita gente não percebe é que tem uma negociação primeiro com o meu cliente, porque eu preciso fazer a gerência, a expectativa dele, e depois tem a negociação no contexto da venda mesmo, né? Quem é que está comprando, quanto está disposto a pagar, como quer pagar, tá? É um assunto para um outro encontro, mas toda transação de M&A, ele é definido por 3 pilares, né? O preço é só um deles, depois você tem os termos e as condições. Então, nunca será só preço. E Uhum. por alguma razão, as pessoas estão muito presas em preço. Presas e preços por exemplo, quando vai um advisor um pouco menos experiente, talvez, e super avalia a empresa, balizando aquele preço para cima, e você chega lá e fala, pô, peraí, cara, vamos refazer esse valuation. Geralmente, quando você faz para baixo, os sócios não aceitam, né? Isso que você falou acontece direto, né? Que faz parte da gestão de expectativas. Vai um assessor e fala, eu acho que a sua empresa vale 100. Aí vai outro, eu acho que a sua empresa vale 100. Aí tem um outro, já um pouco mais safo, mais raposão, ele chega e fala, não, eu acho que a sua empresa vale 150. Pega o mandato. E aí, para pegar o mandato. E aí o que acontece? Ele não consegue vender por 150 porque não vale 150, porque não tem condições, o macroeconômico não está favorável, né? Então, você tem que fazer essa gestão, porque o M&A é uma jornada relativamente longa e você tem que sempre dar um passo na direção de fechar a transação. Cada passo na direção de fechar a transação supera um obstáculo, elimina barreiras, sempre na direção de fechar a transação. Então, assim, eu tenho, né, eu falo isso internamente, falo isso nas minhas aulas. Você, cada coisa que você fizer, pode ser uma reunião, pode ser mandar um e-mail, pode ser mandar um WhatsApp, pode ser preparar um material. Se essa ação não te deixar mais próxima do fechamento da transação, é uma ação inócua que você não deveria fazer. Uhum. E aí é óbvio que as ações que te deixam mais longe da transação, essas, então, você não deveria fazer de jeito nenhum, né? Mas, então você gerencia as expectativas, você ganha um ferramental para negociar a transação, e o mais importante de tudo é você dizer a realidade da empresa para o acionista. Porque uma outra coisa que é muito comum é o acionista, né, o empresário chega e fala: a minha empresa vale 150. E aí eu uso o ferramental do valuation para mostrar para ele: tá bom, se a sua empresa vale 150, essas são as premissas que justificam os 150. Você está confortável com essas premissas? Você viveria essas premissas? Né? Então, eu chego e falo para ele: você tem que aumentar o faturamento 30% todos os anos nos próximos 10 anos. Você acha que isso é razoável? Você tem condições de entregar 30% de crescimento todos os anos? Não, É. não vou me comprometer com isso. Então tá bom. Então, a sua empresa não vale 150. Até porque a outra parte que vai estar olhando vai falar, poxa, e eu geralmente vejo nos gráficos de M&A, a empresa vem estável ou crescendo muito pouco, e no ano do M&A ela vai começar a crescer pra caramba, né? É, Eu chego pro empresário e falo, eu não estou duvidando de você. Eu acredito. Vamos fazer um earn-out? Você que entende muito mais do negócio, tá me falando que vai crescer 30% ao ano. Eu acredito veementemente em você. Tanto acredito que vou lhe pagar os 150, desde que você performe. Aí ele fala, não, isso eu não aceito. Então, peraí, se você que é o dono do negócio não aceita, eu que tô chegando de fora agora, eu que não vou aceitar também, exato. né? E aí é muito do que você falou. O earnout é uma ferramenta, é uma peça no ferramental do M&A. O earnout ele vai associar o pagamento para o vendedor condicionado à performance. Por isso que nunca é preço. É preço, Condições. termos e condições.
Então, o preço é o valor, os termos é como você vai receber. Você pode receber à vista, você pode receber a prazo, você pode receber em ações, você pode receber em imóveis. E as condições é quais são as condições para eu pagar esse valor nesses termos. Então, esse é o conjunto. E aí você constrói o M&A. Então, voltando para a Brasilata, eu fazer um valuation da empresa deles não ia deixar eles um centímetro mais próximos de resolver o problema. Eu só ia colocar mais uma minhoca na cabeça dele. Porque não era esse o problema que eles precisavam resolver naquele momento. O problema que eles precisavam resolver naquele momento era muito maior. Uhum. Era vocês, como acionistas, o que vocês esperam do negócio? Como vocês querem posicionar o negócio? O que está errado com o negócio? Para você chegar e se encontrar nessa situação de lucros decrescentes. Na hora que a gente tiver um diagnóstico bem feito do que está acontecendo com a empresa e a gente entender quais são as expectativas do sócio, aí eu consigo te fazer uma recomendação. Se é o momento de vender ou se não é o momento de vender. Não é o preço que dita se está na hora de vender ou não. Mas sim, o que você espera como sócio, que tipo de risco você está disposto a correr, e assim vai. Então, o que a gente fez? Primeira coisa, né, o histórico da empresa ele estava sensível, porque o fundador da empresa ele ficou 2 anos com uma doença degenerativa que o afastou da empresa e ele já tinha falecido há 2 anos. Então, há 4 anos, a empresa tinha transicionado para um outro executivo interno que estava comandando a empresa. E nessa momento sensível, os acionistas, que eram os familiares, eles se afastaram do negócio. Primeira coisa que a gente fez, aproximar acionistas do negócio. Esse é um problema mais comum do que deveria ser, tá bom? Em vários dos meus processos, em vários dos meus projetos, a primeira coisa é aproximar o acionista do negócio, da empresa, da administração. Porque eles precisam entender o que está acontecendo. É muito desagradável você, acionista, chegar, olha, a empresa precisa de um aporte de capital de 50 milhões de reais. Assim, do nada, isso acontece. Não deveria, mas acontece. Aí, a gente criou um comitê mensal para reunir os acionistas e os executivos. E aí a gente começou a acompanhar o que estava acontecendo com a empresa toda semana. Os acionistas eram membros da família ou tinha fundo? Como é que era a Eles eram composição? membros da família, não eram sofisticados, mas a gente fez funcionar. Uhum. Não é porque você não teve um treinamento de finanças que você não pode acompanhar o seu investimento. Sim. É só uma questão de como você conduz aquela reunião. Quais são as suas prioridades? Com todas as reuniões a gente começava rezando, que era uma das vontades da matriarca da família, e a partir daí a gente entrava. Estratégia, geração de valor, resultado financeiro, estrutura de capital, e aí a gente foi dando o tom. E você teve uma mudança de comportamento dos executivos. Em setembro, mais ou menos, então, ao longo desse primeiro ano, 3/4 do ano, a gente fez uma troca de CEO, e aí entrou um outro CEO, com uma outra pegada, um outro treinamento, mais jovem, e no ano seguinte a gente criou um pouco de herança desse comitê que a gente fez, o conselho de administração da empresa. Não sei se foi muito além você pegou um case que era de valuation no início e transformou num advisory mesmo de gestão, né? Ou de governança e criação de valor. Exato. E o que é interessante é o seguinte: se eu tivesse focado só em ganhar dinheiro, deixa eu emitir o boleto e vou para casa, tinha feito o valuation. Então, o valuation eu teria ganhado em 3 meses, o que no outro projeto eu ganhei em 1 ano. Eu falei, ó, eu vou pegar o valor do valuation, vou dividir por 12 e vocês vão me pagar, eu vou fazer um trabalho com vocês ao longo de 12 meses. E ao longo desses 12 meses, você sai com um valuation se você quiser. Uhum. Porque eu vou ter condições de fazer o valuation depois de 12 meses acompanhando a empresa e vai ser uma coisa relativamente simples para mim. Mas eu não quero te entregar um valuation hoje porque não é isso que você precisa. E deu certo. Então eu trabalhei com eles no primeiro ano,
a gente entendeu, aproximou, fizemos um diagnóstico, a empresa estava muito alavancada. Esse era o principal problema. Ela estava com, para quem é 7 vezes EBITDA de alavancagem. 7 vezes significa que toda a geração de caixa dela demoraria 7 anos para pagar a dívida dela se a gente usasse todo o dinheiro só para isso. Eu não posso E com reinvestir. juros zero ainda. Exato. Eu não posso reinvestir, não posso comprar equipamento, eu não posso pagar bônus para ninguém, nada extraordinário. Tudo tem que dar certo. Uma alavancagem muito alta. Sim. E a empresa, no Brasil, nenhuma empresa aguenta 7 vezes EBITDA. Não, a gente fala em preço de stress acima de 4 ali, no limite ali, né? Aqui no Brasil, esse o que vai determinar o tamanho do distress é a alavancagem, né? 4, 5, 6, 7, mas as condições do empréstimo. Sim. Se a taxa de juros é alta, taxa. o prazo é menor. No Brasil, sempre as taxas de juros são altas. Se o prazo médio do empréstimo é mais curto, ele não acompanha, ele não acomoda uma alavancagem mais alta. Então, no Brasil, que os prazos são curtos e as taxas são altas, a gente tem como alavancagem razoável 2 a 3 vezes o que você gera de caixa em um ano, 2, 3 vezes EBITDA. Nos Estados Unidos, esse número está mais próximo de 5, porque lá as dívidas são mais longas e a taxa é mais baixa. Uma condição de mercado, né? Continuando a minha narrativa, a gente criou o conselho de administração, me tornei um conselheiro, trouxemos outros conselheiros, mas o bonito dessa história foi essa transição e como a gente fez a governança da empresa. Todo mundo fala de governança boa, governança ruim, e pouca gente realmente entende o que é governança. Aonde está a governança? Se eu te perguntar aonde está a governança, vai lá e me diz aonde você vai ler a governança, pouca gente vai saber aonde está essa resposta, né? Bom, a governança, o jeito mais simples que eu encontrei para explicar o que é governança são os direitos e obrigações das pessoas envolvidas com a empresa. São os direitos e obrigações dos acionistas, o direito e obrigação dos conselheiros, o direito e obrigação dos executivos. E, naturalmente, aonde começa o direito de um, termina a obrigação do outro. Então, você tem aí, elas estão conectadas. Numa estrutura ideal, que é raro no Brasil, por outras condições, não é uma coisa ruim, faz parte do amadurecimento do mercado, tá bom? Mas numa condição ideal, você tem os acionistas num plano, os executivos em outro plano, e você tem um conselho conectando os dois. E aí, qual o papel do acionista? O papel do acionista é dizer, olha, qual é o meu objetivo, o que eu quero fazer, quanto risco eu estou disposto a tomar e qual é a minha expectativa de retorno. Esse é o papel do acionista. O conselho de administração, ele deveria ditar a estratégia. Para eu fazer esse business com esse risco, com esse retorno, como eu vou fazer? Tem outras coisas que o conselho de administração é responsável, por exemplo, acompanhar a execução dos diretores, fazer a gestão de risco, mas essencialmente é um papel estratégico. E os executivos? Executar a estratégia. Por isso que o CEO, Chief Executive Officer, tem esse nome. Ele executa. O que acontece na maioria das empresas familiares, no Brasil e no mundo inteiro? É tudo uma coisa só. O fundador é o acionista, é o conselho, porque ele define a estratégia, e ele executa a estratégia que ele definiu, ele oversee, né? Ele acompanha, ele fiscaliza a administração que ele mesmo faz, e aí ele vai ajustando a expectativa dele de acionista de acordo com o andar da carruagem. Então, as coisas ficam meio confusas, né? E aí, nessa ocasião, nessa empresa, a gente teve a oportunidade de fazer tudo direito. Os acionistas ficaram no lugar dos acionistas, fazendo o papel dos acionistas. O conselho, com o seu papel, que tem representante de alguns acionistas, mas são pessoas selecionadas, pessoas capacitadas, pessoas com formação, inclusive com diversidade, formações diferentes, contribuições diferentes, para ter esse papel de definir estratégia, cobrar estratégia, de fiscalizar a administração, e os executivos estão executando. Tanto que o presidente da empresa, ele não é membro do conselho. Ele é nosso convidado, ele está lá sempre. Uhum. Ele participa, ele contribui, mas ele não vota nas questões.
Então, é possível, sim, você ter uma empresa de um tamanho médio, bem organizada, bem estruturada, fazendo as coisas corretas, do jeito certo, operando num mercado legítimo, com ética, e você ter sucesso. Sim. E nesses 10 anos a gente triplicou as vendas, a gente diminuiu a alavancagem para menos de 2 vezes EBITDA, e os sócios que estavam preocupados se deveriam vender, a gente está na ponta contrária. Será que eu devo comprar essa empresa? Será que eu devo fazer uma joint venture com aquela? Como é que eu agrego valor para os meus clientes e, portanto, para a empresa? Eles abriram 2 negócios importantes, um e-commerce que chama Loja da Lata. Convido vocês a dar uma investigada, porque é incrível. Qual que é o Ah, mercado deles? Eu não eles sabia. fazem lata de aço. Tá. Então, o mercado de lata de aço alimentício, ele foi todo substituído por plástico, né. Quem for da minha geração vai lembrar que a lata de óleo era uma lata redonda, assim, altona, hoje é tudo Eu lembro garrafa disso. plástica, né. Então isso daí sumiu. Mas ele se concentrou essencialmente em químicos, então lata de tinta, as latas quadradonas, tem os latinhas. Ainda tem algumas latas em alimentos, mas é um pouco mais especializado. O que todo mundo vai lembrar é a lata do Nescau, né. É, na Leite Moça. É uma lata de aço. E todo o refrigerante mudou para lata de alumínio. Quando a gente Hum. era moleque, era lata de aço. Eu sei porque eu tenho uma. Aí você não consegue amassar, sabe? Você pega a lata, você faz assim, aquela coisa bem, né? Macho, né? Cara, com a lata de aço você não consegue. Ela dá uma amassadinha. Foi substituído. Então, foi um mercado que ele foi se concentrando nas latas de químicos, na tampinha da cerveja e tal. Hoje, a Brasilata está voltando para o mercado de alimentícios, mas de alto valor agregado. Uhum. Eles fazem uma lata super específica, numa câmera limpa, para Nestlé, produtos de valor mais agregado. Eles inventaram uma tecnologia nova, junto com 2 parceiros, a HP inclusive, para fazer impressão em lata. É, é, eles estão licenciando essa tecnologia para players no mundo inteiro agora. Criaram a loja da lata que eu falei para você, que é online, um e-commerce, e a gente customiza tampinhas, customiza latas, customiza embalagens, e então é uma tiragem menor. A gente conseguiu isso porque a gente tem uma impressora digital. Então hoje a empresa continua se alavancando na sua veia de inovação, mas colocou produtos de valor agregados incríveis no mercado, continua com uma governança super bem resolvida e ela conseguiu se posicionar muito bem no mercado. E nos últimos anos, eles transicionaram, saíram da Barra Funda, foram para Jundiaí, nessa oportunidade, remodelaram todo o seu parque industrial. Cato, você imagina que nessa remodelagem eles ganharam 10 dias de capital de giro? Porra, Para quem tem fábrica, pensa, você ganhar 10 dias de é um capital baita de impacto giro, positivo no capital de giro. é, E você, ainda tá- mais para quem tá alavancado. você destrava muito valor. Significa que para você crescer custa menos. Uhum. Significa que você pegou 10 dias de estoque e colocou no bolso, porque eu não Foram, preciso mais daquele estoque. foi o lead time que eles melhoraram ali nessa A gente melhorou reconfiguração? tudo. Melhorou tudo. Você replaneja. E é óbvio que no meio do caminho você troca uma máquina ou outra. Uhum. Então hoje a empresa ela está melhor estruturada, ela é mais competitiva, ela agrega mais valor para os seus clientes, ela tem uma qualidade superior, ela é mais segura. Isso é uma parte importante. Né? A segurança do trabalho é um aspecto que a gente olha É a segurança do trabalho. muito de perto. É uma empresa super humana, super bem posicionada para continuar liderando o mercado que ela já atua e que já lidera e explorando outras. Essa questão da alavancagem inicial, né, que você, quando você chegou lá, era 7 e pouco vezes. Nesse momento, vocês continuaram investindo em P&D? Como é que foi a alocação de recursos? Vocês tinham comitê de caixa ali, né? Essa hora aí você você precisa viabilizar a companhia, né? Como é que ela se alavancou demais? Foram 2 movimentos, né? A gente teve que fazer um investimento muito grande
em segurança do trabalho, colocar proteção nas máquinas, isso consumiu muito caixa e não gerou um EBITDA a mais. Uhum. Então isso é um problema, porque você faz capex a tier zero Sim. e você está pagando dívida para o banco. A segunda coisa é que a gente teve acesso a uma linha de crédito do Finep dedicada para inovação, para desenvolvimento. E a empresa tem mesmo, sempre teve inovação, ela justificava essa linha, e ela veio a um custo muito baixo. Então ela teve acesso a um balde de dinheiro que ela não tinha antes, num custo muito barato. E isso, se você não tiver muita maturidade de como usar esse dinheiro, você pode fazer coisas erradas. Então a empresa, ela ficou numa expectativa de não quero mandar ninguém embora. Eu preciso defender a minha posição de mercado. E aí eles começaram a ser muito agressivos para não perder contratos e manter a fábrica operando, né, o índice de utilização das máquinas, os shifts, essas coisas altos. E aí eles não estava claro para eles que eles estavam entrando cada vez em contratos que agregavam menos valor e até destruindo valor. Quer dizer, venderam com margem, talvez produtos ou linhas de produto com margens negativas. Essencialmente, eles tinham que ter encolhido a empresa e eles não tiveram coragem de fazer isso. E quando você tem acesso a caixa novo, você não tem a pressão financeira para fazer isso, porque, né, o dinheiro está lá no caixa e você consegue superar isso. E aí, quando esse dinheiro acabou, a empresa estava super alavancada e aí eles tiveram que fazer as mudanças. A gente teve que mandar a gente embora, a gente teve que abrir mão de contrato, a gente teve que reposicionar a empresa. Mas essas discussões elas só ficaram claras naquele primeiro ano. Você acha que esse primeiro ano foi o ano de virada de mesa da empresa? Foi o ano da virada de mesa. Ah, Esse foi o ano. E tudo começou com um pedido dos acionistas: quanto é que vale a minha empresa? E aí eu falei: olha, não sei quanto vale a sua empresa, eu vou te falar quanto vale a sua empresa e quanto ela vale em função das expectativas econômicas dela, mas eu acho muito pouco provável que alguém vai pagar isso por ela. Se você me disser que a empresa vale o que ela paga, esse número que eu vou te dar no relatório vai estar errado. Então, uma coisa é quanto ela tem condição de girar de valor, outra coisa é quanto alguém está disposto a pagar. sim. São duas coisas diferentes. É a distinção Essa, de preço e valor, né? o Buffett falou, né? Preço é quando você paga, valor é que você leva. Sim. Eu sei te dar o valor, eu não sei te dar o preço. E quando você tem uma situação em que a empresa está em conflito, você tem esse desconforto de acionistas com executivos, essa insegurança, essa imprevisibilidade, é aí que a sua empresa não vale nada mesmo. É. Então você precisa arrumar a casa. Arruma a casa, alinha expectativas, aproxima acionistas da gestão, porque é muito fácil você criticar uma, né? Poxa, não tá legal. Eu sei que não tá legal. E você vai criticar o executivo, você sabe o que ele tá fazendo, você sabe que dor ele tá passando, você tá apoiando ele na decisão dele, você tem que aproximar. Foi essa jornada que a gente fez e que teve Essa, muito sucesso. e essa questão da variação, né, do fluxo de caixa, por exemplo, é o tal do beta contábil, né, ou o que as auditorias estão tentando fazer agora, que é se juntar para fazer um custo de capital com base na regressão linear dos resultados operacionais da empresa. E quanto maior a variação desse resultado operacional, maior, mais arriscada é a empresa, porque se não tem previsibilidade, enquanto você vai tirar de caixa dela, né? É muito disso, né? Você tem uma empresa, você tem uma expectativa de valor, mas você vem de uma trend de quê? De resultados negativos, ou de resultados não sustentáveis, ou de resultados. Um ano você está bem, outro ano você está mal, um ano você tá. Pô, você vende muito bem, pega um cenário econômico bom, mas um cenário econômico ruim, você cai desproporcionalmente ao mercado. Não vale o que o cara acha que vale. Pô, mas o ano passado foi muito bom. Mas e o ano anterior ao ano passado? Foi péssimo. Mas Então, posso colocar uma perspectiva um pouco diferente, porque claro. o que você está colocando é, no final, eu analiso o histórico da empresa e vejo como eu cheguei aqui. A gente sempre faz isso. Por quê? Eu preciso balizar a minha análise em dados e fatos reais. Então, eu olho para o histórico da empresa. Mas a essência do valuation é a É expectativa de algo pro valor futuro. futuro. A essência do valuation é quanto, na minha melhor opinião, dado um grupo de premissas, quanto essa empresa vai gerar de valor para o futuro.
Então a gente tem que sempre se preocupar com o futuro, não com o passado. O passado são dados e fatos que me ajudam a explicar como eu cheguei até aqui. Mas estando aqui, o que vai ser do futuro? Essa é a essência do valor, da negociação de valor que eu preciso fazer. Por isso que eu não acredito nesse conceito de beta contábil, não. Beta é beta. Beta Uhum. é qual é uma medida de risco de um setor da economia para a economia como um todo. E aí, normalmente, a gente usa um índice de bolsa para balizar. Mas o conceito é esse. Quanto é que o setor de embalagens metálicas se comporta em relação ao mercado em geral? Se o mercado subir, a embalagem sobe mais ou menos. Se o mercado cair, a embalagem cai mais ou menos. Essa é a essência do beta que a gente está tentando medir. Uhum. E uma coisa interessante, né? Porque nas cadeiras de finanças, nas aulas de finanças, ninguém te fala isso. Quando você olha para a indústria ela tem uma velocidade diferente da economia. Então, se a economia parou, ninguém compra mais nada, o que está acontecendo? Você tem as lojas cheias de estoque. Então, primeiro, a loja vai desovar todo o estoque. E vai demorar mais para desovar o estoque. Aí as lojas vão comprar menos da indústria. Então, você tem... É como se tivesse betas diferentes na ponta do consumo, nos Uhum. distribuidores e nos fabricantes. Na hora que o mercado começa a acelerar, as lojas elas vão comprar o que eles estão vendendo, mais o estoque do que ele vai vender. Então, Você tem o pico de você tem produção um pico de compra. de compra. Eles vão comprar mais da indústria do que eles estão vendendo. Uhum. Então, a indústria, numa recessão, ele vai sofrer muito no primeiro inicial e por mais tempo, mas quando volta, ele acelera demais em relação ao varejo, que depois eles entram em fase. Foi o que aconteceu na pandemia um pouco, né? Total. De não ter uma inflação de custo ali, porque você não tinha matéria-prima para atender, ou estoque, né? Ou formação, não tinha como formar estoque, A, né? E aí a- você vê um pico de compra, mas depois volta a estabilidade, né? a pandemia foi bizarra, porque você tinha. Vamos falar um outro cliente meu. Tinha um pneu. Não tinha pneu para vender, porque não tinha pneu para comprar. Eu tenho um estoque de pneu. Estou sentado em ouro, porque eu tenho uma coisa que ninguém tem. Por quanto você vende? Porque o preço antigo não é referência. Você tem que ver qual é a demanda do pneu naquele momento. A curva, né? Oferta, demanda, Pois é, preço. mas na hora que eu vendo o pneu, eu não sei se por quanto eu vendi eu consigo repor meu estoque. Porque eu não estou conseguindo comprar. Uhum. E aí você faz o quê? Você vende pneu, você segura o pneu, você vende mais caro. O que você faz? São decisões difíceis durante a pandemia. É. Esse caso, numa decisão dessa, vai muito também da situação micro da empresa ali. Tenho caixa, não tenho caixa, tenho como bancar um período sem venda, mas a gente viu vários setores também atrasando, uma construção civil, por exemplo. Teve o INCC super alto, Uhum. né? E não estava vendendo mais imóveis. Estava entregando os imóveis que estavam em construção ali. Só que não tinha madeira, não tinha aço, não tinha cimento. As indústrias não forneciam, né? Elas pararam. E aí você teve todo esse rebote aí da pandemia. Acho que as empresas agora estão. E tem empresas sofrendo até hoje com isso, porque se alavancaram demais durante, né? E agora vem a conta. Né? E pô, teve uma euforia no final da pandemia, um aumento de receita generalizado em vários setores, falar em todos, mas em vários setores. Agora voltou, agora caiu, voltou a estabilizar, né? Tanto é que a inflação está controlada, mas a dívida ficou, né? E a dívida está mais cara. Esse é um fator é super importante nessa discussão. Né? Até 2021, a gente veio de 20 anos de taxa de juros decrescente, sendo que nos últimos 10 anos a taxa de juros era muito baixa e nos últimos 2 de pandemia a taxa de juros era praticamente zero. Então, em 2021, o último ano em pandemia inteiro, a gente teve no mundo 10 trilhões de dólares de emissão de dívida, praticamente a zero. Uhum. O mercado de capitais, no mercado de capitais, de bonds, debentures, 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares dá para comprar praticamente 10 vezes todas as empresas da Bolsa Brasileira. Você comprar 10 vezes a Petrobras, 10 vezes Itaú, 10 vezes Brasil, 10 vezes. Esse é o tamanho da dívida que a gente emitiu. Em 2021, foram
3,5 trilhões de dólares em M&A no mundo inteiro. Uhum. Também foi um ano recorde. Um ano recorde em tudo. Por quê? Porque todo mundo sabia que a taxa de juros estava baixa e todo mundo sabia que a taxa de juros ia subir. Então, o que você faz? Deixa eu pegar toda a dívida que eu consegui pegar. Sim. Deixa eu usar esse dinheiro para comprar todo mundo que eu consegui comprar. E quem está vendendo? Sabe que se eu não vender agora, depois eu não vou vender. Então você teve esse ponto de inflexão e aí a gente entrou em 2021 com as taxas de juros subindo no mundo inteiro e sabendo que a taxa vai subir mais. Então, essa foi a grande mudança. Então, o excesso de dívida, ela tem uma razão, e a dificuldade que a gente está vivendo hoje também tem uma razão. E todo mundo sabia, não era segredo para ninguém. Então, agora, já no final de 2023, a gente já viveu um primeiro corte da taxa de juros aqui no Brasil. Agora você tem uma expectativa de reversão. Só que ninguém sabe até onde a gente vai. O consenso de mercado não vai voltar para os níveis pré-pandêmicos. Uhum. A gente vai ter os próximos 10 anos com taxa de juros mais altas e com uma pressão inflacionária maior. Ou seja, os próximos 10 anos serão completamente diferentes dos últimos 10 anos. E se você não estiver preparado para fazer isso agora, se os acionistas não estiverem preparados para dizer que tipo de risco eles estão dispostos a aceitar e qual é a sua expectativa de retorno, se o conselho não definir uma estratégia em linha com isso, e os executivos não tiverem um plano claro de execução, e serem cobrados por essa execução, e serem trocados se eles falharem nessa execução, a gente vai ver muita gente quebrando. Quem trabalha com turnaround tá esperando um momento muito bom para aquisição de empresas em distress M&A. Ah. Empresas que se alavancaram demais, o nível de alavancagem é alto, muita recuperação judicial e muita oportunidade boa, né, de comprar empresas realmente pela dívida, ou fazer um turnaround mais agressivo ali e uma reestruturação. Vários private equities também estão desinvestindo agora, né? E muita coisa muito private equity acabou errando a mão ali nos M&As, né? E nas teses de investimento, né? Você tem algum exemplo você fez algum M&A para private equity já? Como é que eles pensam aí? O pessoal que está vendo aqui o programa é do mercado financeiro e alguns trabalham em private equity, imagino que, mas ainda não é uma atividade tão comum e tão conhecida, né? O investimento de private equity. O de distress M&A menos ainda, né? Fundos de distress é muito menos, mas o private equity ainda o público em geral não conhece. Tá bom. Eu vou dividir em duas partes. A primeira parte falando sobre distress. Eu acho que a oportunidade de distress no Brasil, ela é menor. Por que ela é menor? Porque o Brasil é um país em distress. Então, o que a gente está vivendo hoje de aumento de taxa de juros, de inflação mais alta, é algo que, de certa forma, a gente, não vou dizer que a gente está acostumado e que a gente gosta, mas que a gente lida muito bem com essa realidade. Quando é que foi a última vez que a gente teve um aumento substancial da taxa de juros? Foi antes de ontem, né? Então, no Brasil, você tem gestores de ativos, gestores de fundos de private equity, gestores de empresas que estão acostumados a fazer gestão do ativo, do fundo, da empresa nessas condições. Agora, pense nos Estados Unidos. O último ciclo inflacionário importante nos Estados Unidos foi na década de 80. Sim. Faz uma conta rápida comigo. Se você tinha 20 anos na década de 80, você está com 60, 65 anos hoje. Então, nos Estados Unidos, os gestores com 65 anos, a maioria está aposentado. Uhum. Ou seja, nos Estados Unidos, a maior parte dos gestores de ativos e fundos de empresa não viveram o que a gente está vivendo hoje. Mas no Brasil, sim. Então, não é que no Brasil não vai ter distress e que não é e tem empresa alavancada e vai ter M&A por isso, mas eu acho que proporcionalmente vai ter menos. Nos Estados Unidos, a minha expectativa é que isso seja um pouco mais dramático, tenha uma insegurança maior, que seja um mercado mais volátil, mais, a gente chama isso de free for all, né? Tudo ou nada, né?
do que vai ser no Brasil. Pela incapacidade desses gestores em gerir os... Incapacidade não, mas Não, pela ausência de inexperiência. pessoas não experientes para gerir o turnaround. A gente, comparativamente, tem mais experiência com esse problema do que ele. Acho que esse é um aspecto super interessante. Os executivos brasileiros são bem valorizados fora do Brasil, né? No Brasil também, mas os executivos que sobreviveram ao Brasil... né? A gente fala, né? Para operar no Brasil não pode ser amador, né? Então, sim, eu acho que esse é um aspecto importante. Isso é bom e ruim. Porque se você é um fundo de distress, você vai buscar oportunidades no Brasil ou nos Estados Unidos? Pois é. Eu vou onde a competição é menor, né? Para adquirir o ativo, né? Onde a competição é menor, aonde tem mais oportunidades, aonde tem mais oportunidades que não deveriam ser oportunidades. Uhum. Entendeu o que eu tô falando? Sim. Poxa, essa empresa não devia estar nesse nível de distress. Vai lá e compra que você vai pagar barato. Vai ser um bom negócio. Então, é bom e é ruim. O segundo ponto dos fundos de private equity. Eu não acho que os fundos de private equity erraram. Eu não acho que o mercado errou. Porque era outra realidade. Era uma realidade de excesso de liquidez no mercado. Tinha muito dinheiro. A um custo muito barato. E você precisa colocar esse dinheiro para trabalhar. Então a realidade do mercado era diferente. Se você não fosse mais agressivo, se você não fosse mais assertivo, você não colocava esse dinheiro para trabalhar, você não estava fazendo seu papel. Exato. De alocação, né? Alocador de recursos. O fundo de private equity levantou dinheiro com pessoas que queriam que ele fizesse isso. Eles apresentaram as suas teses de investimento com pessoas que validaram e apostaram nessa tese. As pessoas validaram, compraram a ideia e eles tomaram a decisão com base nas melhores informações que eles tinham ali com uma intenção boa. Né? Exato. Então não dá para falar que eles erraram. Sim. Tecnicamente eles não erraram. O que aconteceu é que o mercado mudou, as premissas mudaram. E quando mudaram as premissas, essencialmente a mudança de liquidez no mercado, taxa de juros baixa, excesso de dinheiro, agora a taxa de juros está alta, porque não tem dinheiro, é a velha relação oferta-demanda. Tem menos gente com dinheiro para dar, e aí ele custa mais caro, certo? Sim. Então mudou. Então, pré-pandemia, você tinha os investidores premiavam investimento em crescimento, investimento em P&D, desenvolvimento, abertura de novos mercados. Eu já falo um pouquinho mais sobre isso. Agora, você tem que premiar a geração de caixa. No cenário anterior, era bom ter geração de caixa? Por quê? Tá cheio de dinheiro. Dinheiro era commodity, dinheiro estava em excesso no mercado. Então não tem por que eu premiar que você está gerando caixa. Hoje, esse dinheiro está com escassez. Então agora eu preciso de empresas mais racionais, mais focadas em resultado, mais focadas em geração de caixa. Então são dois paradigmas diferentes. Uhum. O primeiro paradigma era a criação de valor. O segundo paradigma é menos risco mais e geração de caixa. E realizar caixa. Então, quando você está num paradigma de geração de valor, como é que você gera valor? Assim, para colocar de uma forma bem simples e didática, você tem que aumentar mercado endereçável. Em inglês a gente chama isso de Total Addressable Market. Então você atende essa camada da população, você vai vender para 50 milhões de pessoas, se você tiver seu share, aí seu faturamento vai ser 100 milhões. Puxa, mas e se eu mudar minha oferta de produtos para agora atender esses 50 milhões de pessoas, mais os outros 100 milhões? Eu estou duplicando, na verdade triplicando o meu addressable market. Eu estou trazendo 100 milhões de pessoas novas que eu vou atender a mais das 50 que eu tinha. Então, por isso que eu vou triplicar o valor da companhia. Sim. Então, quanto eu preciso investir para triplicar o valor da economia? É uma equação, é uma conta fácil de fazer. E era esse o mandato dos fundos de private equity. O interessante falar o caso do Uber, por exemplo, que fizeram um valuation convencional, ele falou, mas você não está levando em consideração o fator de que a pessoa que hoje anda de táxi também vai andar de Uber. O cara que anda de ônibus vai andar de Uber. O cara que tem carro vai andar de Uber. À medida que eu for crescendo esse negócio e ficar tão barato, tão conveniente, o preço unitário cai e um total addressable market, ele também cresce. Mas no Uber, vou te dar um exemplo melhor de aumento de addressable market. Eles começaram a fazer entrega de comida. Sim. Motoboy também, moto, né? Depois eles colocaram moto. Táxi também. E lá nos tempos áureos eles estavam especulando se iam colocar helicóptero. Drone, daqui a pouco. Drone poderia ser. Então, é isso que eu tô chamando de aumentar o addressable market.
né? O mercado que você vai adressar ou vai Endereçar. atender É. com um carro é um. Mas quando eu começo a fazer outras coisas, aí eu tô aumentando o que a empresa faz, tô aumentando o valor intrínseco dela. O iFood, por exemplo, tá com eles têm as dark kitchens deles, que eles promovem as próprias marcas e os próprios restaurantes também. O iFood é um outro case, né? Porque com os dark kitchens, eles têm acesso à informação, eles compram matéria-prima em valor diferenciado. É, Ele já virou um outro bicho, sim. aumentar a addressable market. Hoje, você vai falar, não, eu vou fazer isso aqui porque eu vou aumentar o addressable market. Não, foca na operação. Quanto é que isso daí vai gerar de caixa? Esquece, deixa para depois. Sim. Com outras pressões. Então você vai ter ajustes. É interessante isso. Uma colocação muito. Não tinha pensado nisso, realmente, dos drivers de valor antes e pós-pandemia, né? É muito linkado ao custo de capital e à disponibilidade de crédito no mercado. É por isso que os múltiplos são diferentes. No anterior, você tinha uma expectativa de valor maior, porque eu tenho várias portas abertas. E como eu estou usando todo o meu dinheiro para abrir portas, sobra pouco EBITDA. Uhum. Valor da empresa sobre EBITDA, valor da empresa sobre vendas, eram múltiplos super altos. Sim. Porque o numerador está alto e o denominador está baixo. Agora a pressão é diferente. Eu preciso de um denominador maior. Se tudo ficasse igual com um denominador maior, o múltiplo cai. Mas não ficou tudo igual. Eu fui, porque eu preciso de dinheiro, eu fechei essa porta, fechei essa porta, fechei essa porta, então o valor também caiu. Então, pré-pandemia, o múltiplo de 10 vezes faturamento não era nenhum absurdo. Só que agora a empresa não vale tudo isso, ela vale metade. Então a gente já está em 5 vezes faturamento. E o faturamento teve que duplicar. Eu voltei para 2,5 vezes faturamento. Uhum. É assim que você explica o 10 e o 2,5 de hoje. Pro sócio da empresa também, né? Mudança de paradigma. Pô, mas antes da pandemia valia tanto e agora não vale mais. Não vale mais. Ou ele muda e volta, e espera um pouco, o timing também, né? Espera um pouco para voltar a gerar caixa, né? Para se adequar à nova realidade, né? Mas os planos de negócios mudaram. Sim. São outras projeções. Então, assim, eu já ouvi muita gente falando, porque teve uma bolha, porque é igual 2008, é igual 2000. Não, eu não acho. Eu não acho que estourou uma bolha. Eu acho que mudou as expectativas. Mudamos os planos de negócio. Quando você teve a crise do .com, não foi mudança de plano de negócio. Foi bolha. Uhum. E o estouro da bolha, especificamente, foi uma mudança tecnológica. Um assunto para outro. Um dia você me convida e eu te conto essa história. Né? Mas 2008 foi aí foi um problema de crédito mesmo. E que também teve um problema de mudança de premissas. Quando eles começaram a fazer os empréstimos, né, para imobiliários, eles faziam uma engenharia financeira que diminuía o risco financeiro da operação. Por trás dessa engenharia financeira existia uma probabilidade de default. Uhum. E naquele cenário era, sei lá, 5%. 5% de probabilidade de default eu consigo defender artificialmente. Para colocar de um jeito bem simples, é o seguinte: se eu tenho 100 contratos e eu sei que 5 vão defaultar, eu só vou ter dinheiro de 95. Põe 5 a mais. Não faz 100 contratos, faz 105. Sim. Para o mesmo valor nominal, para o mesmo notional. E aí eu não tenho 105, porque 5% vai defaultar, eu tenho 100 que cobra o 100. Sim. Qual é o risco dessa transação? É zero. Uhum. Eu coloquei mais garantia do que eu precisava. Eu ajustei a garantia para minha probabilidade de default. E aí o que mudou? A probabilidade de default foi para 30%. E ninguém ajustou o modelo. Então, a gente precisa ajustar a empresa para a realidade que a gente está vivendo agora. A gente precisa ajustar os investimentos ou os instrumentos de financiamento para a realidade que a gente vive agora. Se você tiver num paradigma e tomar decisão baseada no paradigma anterior, vai dar ruim. Sim. Fantástico. Tá bom. Ô, Securato, obrigado pela sua presença. Pô, super explicação aí sobre valuation, sobre criação de valor, sobre a Brasilata. Fantástico, cara. Obrigado. Pessoal, obrigado. Estamos encerrando aqui mais um episódio do Virando a Mesa. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Voltamos em breve.
Valeu. Valeu, Securato. Obrigadão.